e eu que fiquei grávida do meu tio, e eu só fui descobrir isso quando eu tive que contar para os meus pais. O meu pai, ele é o filho mais velho do meu avô. Só que ele não tem muito contato, não tinha, na verdade, muito contato com o pai, porque na época o meu avô acabou deixando a minha avó e o meu pai, né, e foi morar com outra pessoa. Então, meu pai, ele sempre teve uma mágoa muito grande do meu avô, então ele não tinha contato nenhum com ele. A única coisa que ele sabia é que ele tinha tido outros filhos, mas, sabe, ele não sabia nenhum nome dos irmãos. Ele não queria realmente contato nenhum. Enfim. O tempo foi passando, né, e tudo mais. Meu pai me teve, e essa história, ó, aconteceu há muito tempo, essa situação, então eu realmente não cheguei a conhecer meu avô, não sabia nem como é que ele era. Meu pai não tinha uma foto dele, meu pai dizia que não queria saber. E, enfim, acabou que nunca conheci meu avô, né? Até que um dia, menina, eu acabei conhecendo uma pessoa, né? E assim, foi uma pessoa que eu conheci em um bar, uma vez que eu saí. Trocamos números de WhatsApp, mas até então eu não tinha procurado por ele nas redes sociais, em questão de Instagram, Facebook, nem nada, e nem ele. Então a gente só se conversava ali pelo WhatsApp mesmo, e a gente chegou a sair algumas vezes. Só que teve uma vez em específica que a gente saiu pra beber, eu e ele, acho que era a terceira vez que nós estávamos saindo. E a gente ainda não tinha tido intimidades, né? A gente até então só tinha ficado ali de beijo. E aí a gente saiu pra beber e tal, e eu, né, fui bebendo, fui ficando, o fogo foi subindo, fui ficando meio, né? As coisas foram esquentando e aí a gente foi para um motel. Chegando lá, a gente acabou tendo relações, não usamos preservativo. E, enfim, acabou que a vida seguiu, né? Eu tava meio bêbada dele também. Mas só deixando aqui muito claro que eu lembro de algumas coisas, tá? Eu lembro da situação, então não foi nada forçado, não foi. Ele não se aproveitou de mim, muito pelo contrário. Só para deixar claro que pelo fato de eu estar bêbada, mas eu estava assim, consciente, digamos assim, né? Eu lembro de ter provocado, eu lembro de ter consentido, então tá tudo certo, não levem pra esse lado. Enfim, a gente acabou tendo relações, como eu falei, e não nos prevenimos e, enfim, até que passou umas semanas eu descobri que eu estava grávida. E como ele era o único homem com quem eu tinha ficado nos últimos meses, eu tinha 100% absoluta de certeza que ele era o pai. Então eu entrei em contato, pedi pra gente conversar pessoalmente, contei, né, que eu estava grávida. Caramba, foi um choque tanto para ele quanto para mim. Eu ainda estava estudando, só que ele já, né, já era formado, ele era mais velho do que eu, mas tinha o emprego dele e tudo mais. Então, apesar de ter sido um choque, depois ele conversou e a gente falou: "Não, vamos assumir, né? A gente fez, a gente não se preveniu, a gente se arriscou, então agora vamos lidar com as consequências, né?" Aí foi que ele falou pra mim: "Eu quero conversar com os teus pais, porque a gente não tem um relacionamento, né? Nós não somos namorados, mas eu quero conversar com eles pra eles entenderem que eu vou assumir minha responsabilidade, eu quero que eles saibam que eu não vou fugir, enfim, eu quero conversar." Falei: "Não, claro, com certeza." Né? Então, eu cheguei em casa, contei para os meus pais, falei que eu estava grávida, né, e tudo mais. E falei que o rapaz queria conversar com eles, né? Porque nós não éramos namorados, mas que ele iria assumir. E assim foi, gente. Marquei um dia e ele foi até a minha casa. Quando chegou lá, o meu pai perguntou o nome dele e ele falou: "Ah, eu sou fulano tal e tal." Daí ele deu o sobrenome. Daí meu pai estranhou, falou: "Teu sobrenome é tal?" E aí ele falou: "É." E aí o meu pai falou: "Meu sobrenome também é esse." E era um sobrenome, gente, que era muito diferenciado, assim, realmente era de família. E aí na hora meu pai já ficou assustado, né? Meu pai perguntou pra ele, falou assim: "Como é o nome do teu pai?" Daí ele falou: "Meu pai é o fulano de tal." E era exatamente o nome do meu pai. Na hora meu pai se assustou e falou: "Você é meu irmão." E o cara ficou tipo: "Oi? Como é que é?" E eu fiquei: "Como é que é?" Gente, o meu pai até virou pra mim e perguntou: "Tu não se tocou no nome?" Eu falei: "Não, porque o nome que eu vi, né, que ele usa ali, né, no WhatsApp e tudo mais, era o nome da mãe dele." Então, quando ele se apresentou pro meu pai, que ele se apresentou com o nome dele completo. E eu falei: "Eu não sabia que o sobrenome dele era esse." Porque, tipo, cara, a gente tava se conhecendo, a gente não chegou a falar de família. E aí foi o susto. Daí a gente foi descobrir que eu simplesmente estava grávida do meu tio. Aí vocês já imaginam, né? Meu pai ficou irritadíssimo comigo, ficou irritadíssimo com ele. Eu fiquei morta de, sabe, eu não sabia onde enfiar minha cara. Ele também começou a ficar todo estranho comigo, porque, tipo, como assim eu fiquei com a minha sobrinha? Cara, foi aquela zona, foi aquela confusão. Mas depois a gente entendeu que não era realmente culpa de ninguém, que foi uma situação, um acaso ali que aconteceu e não tinha um culpado, a gente não sabia, né? Daí meu pai acabou conversando com ele, conversaram sobre o meu avô, ele contou que meu avô já era falecido e tudo. Falou que ele sabia da existência do meu pai, mas que não sabia como encontrar, porque o meu avô também não falava da família antiga. Enfim, gente, acabou que eu não tive o nosso filho, mas infelizmente foi porque eu sofri um aborto espontâneo, eu tive muitos problemas e eu acabei sofrendo um aborto. E apesar de, né, de estar preocupada sobre
questão de genética e tudo mais. Mas não deu nem tempo da gente fazer exames mais profundos, porque realmente foi logo ali no primeiro mês, nas primeiras semanas, que eu acabei sofrendo esse aborto. Hoje em dia, eu e esse meu tio, a gente tem uma relação normal, ele frequenta a minha casa, ele se aproximou muito do meu pai. Hoje em dia eu olho pra isso e eu vejo que foi uma forma, sabe, do destino aproximar o meu pai do irmão dele. Então eles têm uma relação muito boa, eles são muito amigos, eles, sabe, é muito bom ver o meu pai se aproximando pelo menos de uma pessoa, né, por parte da família paterna dele. E eu e ele, a gente tem um relacionamento normal, assim, né, a gente nunca mais ficou depois disso, obviamente. Então a gente tem uma relação assim bem normal. A gente conversa, né? E, enfim, meio que hoje em dia a gente finge como se realmente não tivesse nunca acontecido nada. Mas que foi um choque, isso com certeza foi.